a sua galera. Deus abençoe vocês. Amém? Mais ou menos, amém? Amém. Não cancela a gente não, em nome de Jesus, viu? Bem, o Luiz já falou um pouquinho. Essa questão de reciclar, né, ou então descartar é muito amplo. Foram 6 perguntas, poderiam ter 600, é muito assunto. Pode ser com objeto, pode ser com pessoas. Mas aí eu vou usar a Bíblia aqui como referência, mas na minha época eu também experimentei isso, né? E até citou a Luísa. Quando os mais velhos compravam um fogão quebrava, consertava-se o fogão. Consertava-se geladeira, consertava-se computador. Hoje em dia, e aí o sistema já é assim, as coisas já são feitas para serem descartáveis. Então é feito de forma proposital nesse mercado para que as coisas sejam descartáveis, você comprar outro mesmo. Então, se for o Guilherme, alguém que falou que ia comprar um 3.000, é feito para isso. O conserto é para ser caro mesmo, você não escolheu o conserto, escolheu comprar outra coisa. Só que isso não pode virar uma rotina nas nossas vidas, como a Luísa falou, de tudo ser descartável. Existem coisas que precisam ser descartáveis, mas nem tudo. Eu acho que nós descartamos mais do que deveríamos. Nós cancelamos pessoas, desistimos de sonhos, de projetos, de pessoas. Então, para a gente começar aqui, antes de ler o texto que a gente vai, Felipe e eu, nós vamos conversar sobre o texto. E nós vamos, obviamente, aplicar, né, Felipe e eu, numa área específica, não em tudo, porque, enfim, daria para falar em tudo. Rapidamente, descartar ou descartável quer dizer o seguinte: descartável, que não se destina a conservar nem a consertar, que se deita fora após uma ou mais utilizações. Isso é descartável. Reciclável ou reciclar. Reciclar é o processo que transforma materiais considerados inutilizáveis em novos produtos de consumo. A gente pode até substituir materiais. Reciclar é o processo que transforma coisas, situações, enfim, sonhos consideradas inúteis em coisas que podem ser úteis para a gente. Tá? E aí o Felipe vai ler o texto e a gente vai começar a pensar um pouquinho sobre o texto. E aí, pessoal, boa noite. Vira para a pessoa do seu lado aí e pergunta: e aí, já pensou qual é a sua situação, o seu objeto que você vai reciclar ou descartar? Pode falar aí, gente. Está distante, mas dá para falar. Para a gente exemplificar um pouco desse tema, a gente escolheu uma história bem especial, que é a história de Davi e Golias. A gente vai ler 1 Samuel, capítulo 17, e a gente vai começar do versículo 32. 1 Samuel, capítulo 17, versículo 32. Antes de ler, eu só queria dar um breve resumo para quem não conhece a história de Davi e Golias. Nessa época, Israel estava passando por uma batalha contra os filisteus, e durante esse livro de 1 Samuel tem inúmeras histórias, inúmeras batalhas. E aí chega nessa batalha do capítulo 17, que ela começa com essa frente entre o povo de Israel e os filisteus. E aí os filisteus resolvem fazer essa batalha de repente de uma forma diferente, que era uma forma que as pessoas usavam para enfrentar essas batalhas para poupar um pouco as pessoas, para poupar tempo, poupar sangue derramado. E aí eles faziam essa batalha, 1 contra 1. Só que a diferença é que os filisteus, eles tinham um guerreiro tremendamente gigante. Eu não sei quantos de vocês aqui conhecem Golias, mas eu acho que Golias era um cara tremendamente assustador. Aqui na Bíblia diz que ele tinha 2,90 m. Eu acho que eu, pelo menos, nunca vi uma pessoa de 2,90 m aqui. Mas assim, deve ser
talvez na metade dessa parede. Vai até depois do peleja aqui, ó, peleja por ali, até mais, não, até ali, por aí. Cara, era um cara bizarramente grande, assim, o cara não devia ser magrinho, né? O cara devia ser bem forte. Pois é, era guerreiro. Aqui falava também que a armadura dele, só a armadura pesava 70 quilos. Aí você imagina um cara de 2,90 com uma armadura de 70 quilos. Felipe, quem aqui das meninas pesa quanto? 70. Não, nos homens mesmo. Quem aqui pesa 70 quilos, gente? Eu peso 75. Então, é um Felipe de armadura. Quase por aí, né? A lança dele era gigante, a ponta dela era grande. E aí nessa batalha o pessoal tá lá, eles estão começando a se arrumar para a guerra mesmo. E aí os filisteus chamam Golias vai à frente, ele desafia o povo de Israel e fala: olha, se tiver alguém que consiga me derrubar, o nosso exército vai se render e a vitória é de vocês, mas ele tem que me destruir. E aí Davi, por algum motivo, acho que o pai dele tinha chamado ele, na verdade, para ele levar mantimentos para uma galera que estava ali, e quando Davi chegar lá, ele vê essa confusão assim, e aí ele começa a perguntar pro pessoalzinho que estava perto dele: cara, o que está acontecendo? Por que está esse murmurinho? Por que vocês não estão brigando ainda? E aí explicam para ele que tinha surgido esse desafio. E aí ele começou a se deparar com essa situação. E ele: ué, cara, por que vocês estão temendo? Por que vocês estão com medo? Ele vira para Saul e pergunta: cara, por que você está com medo? Por que o povo de Deus está temendo um guerreiro de 2,90 metros? O que é isso comparado ao que Deus tem pra gente? E aí ele toma a frente dessa batalha. Aí eu quero ler com vocês aqui, começando no capítulo 32. Capítulo 17, versículo 32. Davi disse a Saul: ninguém deve ficar com seu coração abatido por causa deste filisteu. Teu servo irá lutar contra ele. Caso Davi. Respondeu Saul: você não tem condição de lutar contra esse filisteu. Você é apenas um rapaz, e ele é um guerreiro, desde a mocidade. Davi, entretanto, diz a Saul: teu servo toma conta das ovelhas de seu pai. Quando aparece um leão ou um urso e leva as ovelhas do rebanho, eu vou atrás dele, dou-lhe golpes e livro a ovelha de sua boca. Quando se vira contra mim, eu o pego pela juba e lhe dou golpes até matá-lo. Teu servo pode matar um leão e um urso. Esse filisteu incircunciso será como um deles, pois desafiou os exércitos do Deus vivo. O Senhor que me livrou das guerras do leão e das guerras do urso me livrará das mãos deste filisteu. Diante disso, Saul disse a Davi: vá e que o Senhor esteja com você. Saul vestiu Davi com a sua túnica, colocou-lhe uma armadura e lhe pôs um capacete de bronze na cabeça. Davi prendeu sua espada sobre a túnica e tentou andar, pois não estava acostumado com aquilo. E disse a Saul: não consigo andar com isto, pois não estou acostumado. Então tirou tudo aquilo e em seguida pegou seu cajado, escolheu no riacho 5 pedras lisas, colocou-as na bolsa, isto é, seu alfajor de pastor. E com a sua tiradeira na mão aproximou-se do filisteu. Enquanto isso, o filisteu, com seu escudeiro à frente, vinha se aproximando de Davi, olhou para Davi com desprezo, viu que ele era só um rapaz ruivo de boa aparência e fez pouco caso dele. Disse ele a Davi: por acaso sou um cão, para que você venha contra mim com um pedaço de pau? E o filisteu amaldiçoou Davi, invocando seus deuses, e disse: vem aqui, e darei sua carne às aves dos céus e aos animais do campo. Davi, porém, disse ao filisteu: você vem contra mim com espada, lança e com dardos, mas eu vou contra você em nome do Senhor dos Exércitos, o Deus do exército de Israel, de quem você desafiou. Hoje mesmo o Senhor entregará nas minhas mãos e eu o matarei e cortarei a sua cabeça. Hoje mesmo darei os cadáveres dos exércitos filisteu, as aves do céu e os animais selvagens, e toda a terra saberá que há um Deus em Israel. Todos os que estão aqui saberão que não é por espada ou por lança que o Senhor concede vitória, pois a batalha é do Senhor, e Ele entregará todos vocês em nossas mãos. Quando o filisteu começou a vir na direção de Davi, ele correu para a linha de batalha para enfrentá-lo. Tirando uma pedra de seu alfajor, arremessou-a com a tiradeira e atingiu o filisteu na testa, de modo que ela ficou encravada e ele caiu, dando com o rosto no chão. Assim, Davi venceu o filisteu com uma tiradeira e uma pedra. Sem espada na mão, derrubou o filisteu e o matou. Davi correu, pôs os pés sobre ele e, desembainhando a espada do filisteu, acabou de matá-lo, cortando-lhe a cabeça com ela. Quando os filisteus viram que o seu guerreiro estava morto, recuaram e fugiram. Então os homens de Israel e de Judá deram um grito de guerra e perseguiram os filisteus até a entrada de Gate e até as portas de Ecrom. Cadáveres dos filisteus ficaram espalhados ao longo da estrada de Saraim até Gate e Ecrom.
Bem, gente, essa história que o Felipe acabou de ler, a gente já conhece, não detalhes, para a gente lembrar a história decorada já. Mas essa luta, essa batalha, é uma luta, uma batalha pública, tá? Está todo mundo vendo, é algo público. Porém, a vitória de Davi, ela não começa no público. A vitória de Davi não começa no público, e sim no particular. Queria começar com os versos 34 e 35, por favor. Isso, 34 e 35 só. Primeiro ponto da mensagem nossa aqui, do Filipe, é o seguinte. O Davi diz o seguinte: este teu servo apacentava as ovelhas do pai, quando via um leão e o urso levavam o cordeiro do rebanho. Eu saía atrás dele, batia nele, livrava o cordeiro da sua boca. Se ele se levantava contra mim, eu o agarrava pela barba e golpeava até matá-lo. Eu queria que a gente agora deixasse um pouquinho de lado Davi e Golias por alguns segundos, ou minutos, tá? Esquece Davi e Golias, agora é Davi com o leão. Davi com o urso, certo? Sozinho, apacentando as ovelhas do seu pai, cuidando das coisas do seu pai, só ele, as ovelhas e o Senhor. E aí de repente vem um leão, em outro momento vem um urso, e eu pergunto, o que será que passa na cabeça de Davi, gente? Ele está sozinho com as ovelhas para cuidar, para proteger, e vem um leão, em outra situação vem um urso. O que você acha que pode passar na mente dele? Vou proteger as ovelhas, vou, enfim. O texto nos mostra que ele venceu o leão e venceu o urso. Mas possivelmente, irmãos, pode ter passado o seguinte: pô, aqui estou tomando conta das coisas do meu pai, estou fazendo tudo direito, e aí vem eu não vou dizer filisteu do urso, porque no urso não é filisteu, né? Mas um urso amalequita, por querendo comer as ovelhas e a mim também matar, porque correndo risco de vida. Possivelmente, na hora do evento do urso, ou na hora do evento do leão, depois é muito bonito, irmão. O testemunho é show de bola. Mas no perrengue, na hora, não é bonito não, tá? Subir aqui, contar testemunho que o Senhor foi fiel, e que estou aqui de pé, é bom. Mas na hora, não é bom não. E às vezes, eu e você, irmãos, a nossa vontade é descartar esses momentos da nossa vida. Vocês estão acompanhando? A nossa vontade, né, Felipe, é descartar esses momentos de dificuldade, de perigo, de dor, de luta. Vamos descartar isso aí. Porque na hora, vamos ser sinceros aqui, nós não entendemos. O urso veio, por quê? Não sei por quê. Estava com fome, coitado. Zé Comé estava com fome. Sei lá por que veio. Não sei por quê. Se é que tudo na vida tem um porquê, tá? Não, senhor, naturalmente falando, não tem. A gente não entende muitas coisas na hora que está acontecendo. E a gente quer excluir esses momentos, a gente luta contra esses momentos, aí se rebela, não aceita, fica aborrecido com Deus e briga com todo mundo, não quer mais. Só que tem coisas que dá para descartar, mas tem coisas, Luísa, que não dá para a gente botar na lixeira ou não. Elas vêm, pronto, acabou. Não é isso, Pedro? Não. Tem situações que você não escolhe, você não tem opção de jogar na lixeira ou não. Elas vêm e acabou. E não dá para descartar essas situações. Porém, nós precisamos, como cristãos, entender que a vitória de Davi no público, no grande, no visível, ela começou no pequeno, no particular e no invisível. Estamos juntos, gente? Ou seja, as situações que você e eu passamos, os nossos leões, aí você pensa em qual o teu leão tem que matar, qual o teu urso tem que matar. Ninguém está vendo, só você e o Senhor, né? Os teus dramas e lutas, ninguém vê, você e o Senhor, e o urso e o leão, obviamente. Mas são essas situações individuais, particulares,
É nessa situação que Deus está te fortalecendo, te capacitando, te instruindo para coisas maiores no futuro. São essas experiências com Deus no particular que por vezes nos fazem fortes também no público. Então eu peço, junto com o Felipe, que o Espírito Santo já vá falando no teu coração, talvez as tuas lutas no particular que ninguém sabe, apenas pessoas que você confidencia, mas elas não são em vão essas lutas. As lutas têm um propósito, nós vemos aqui de baixo, mas Deus vê de cima. Ele sabe, como Paulo vai dizer, que todas as coisas cooperam juntamente para o bem daqueles que amam a Deus e são chamados segundo o seu propósito, segundo o seu nome. Então, no meio da tua luta, galera, em vez de se rebelar contra, pare e ouça o que Deus quer te ensinar. No meio das tuas tristezas, adversidades, em vez de lutar contra, permita que o Senhor exercite os teus músculos, aí no caso espirituais, da tua fé. Porque lá na frente você vai precisar. As tuas experiências de lutas sozinhas são preciosas para as suas vitórias quando adulto, quando mais velho, profissional. Não se iluda. As tuas lutas em faculdade, em estágio, vão te fortalecer para o emprego lá na frente, gente. Em todas as áreas. Ministerialmente, as frustrações e tudo. Começa no particular com Deus. Depois vem para o público. Muitas pessoas querem ser pregador de multidão, querem ser pastor de ovelhas. Pastor mesmo. Só que, uma frase que a minha esposa usa, né? As pessoas querem mais do pastor, mas ninguém quer a vida do pastor. Ou poucos querem. E na verdade não deve querer muito não, tá? A não ser que Deus chame de verdade, porque querer sem Deus chamar é complicado. Mas o fato é, Davi, ele disse, tem essa batalha aí, mas quando eu estava sozinho com o leão, o Senhor me ajudou. Quando eu estava sozinho com o urso, o Senhor me ajudou. Então, gente, não descarte, não se rebele contra as situações da vida que você não entende, mas cresça, se fortaleça, se aproxime de Deus, porque isso faz parte do propósito de Deus na sua vida e Ele é Senhor sobre a tua vida. Amém? Vamos lá, Felipe. Eu queria reler o versículo 36 e o versículo 37, para a gente falar mais um ponto aqui. Versículo 36. Teu servo pôde matar um leão e um urso. Esse filisteu incircunciso será como um deles, pois desafiou os exércitos do Deus vivo. O Senhor que me livrou das garras do leão e das garras do urso me livrará das mãos desse filisteu. Diante disso, Saul disse a Davi, vai, que o Senhor esteja com você. Seguindo nessa mesma linha que o pastor Patrick falou, eu acho que essas situações, eu digo na verdade eu nem acho, porque eu já experimentei algumas e essas situações na verdade elas fazem a gente experimentar um pouco da fidelidade de Deus. Porque aqui nesse caso Davi fala que o leão e o urso já vieram contra ele e que nessas experiências ele tinha certeza de que Deus estava ajudando ele. E agora quando ele se depara com uma situação semelhante, ele vira e fala, não, mas o Deus que me protegeu contra o urso e contra o leão vai me proteger na batalha de hoje. Seguindo a ideia do pastor Patrick, Davi, ele não se depara com a situação, ele fica, caramba, poxa, será que vai dar mesmo? Poxa, será que Deus vai me ajudar agora? Caramba, mas Deus já me ajudou contra o leão. Poxa, será que ele vai me ajudar de novo? Davi não tem essa dúvida, ele chega e ele fala, o Deus que me ajudou contra o leão e contra o urso vai me ajudar nessa batalha. A gente cantou aqui, teve um verso de uma música, que ela me toca de novo, e aí o verso que a gente cantou foi que desde o ventre da minha mãe ele já tinha me separado. E será que o Deus que separou a gente do ventre da nossa mãe vai deixar de ser fiel a gente? Será que naquela situação difícil que a gente está passando, que a gente está cansado, que a gente está batalhando, será que é realmente aquele momento que Deus vai deixar a gente de lado? Ou será que algum dia Deus vai deixar a gente de lado? É muito fácil, de repente, a gente estar aqui, olhar para a história de Davi e falar, poxa, Davi ele realmente acreditava. Mas e na sua vida, será que você tem acreditado nessa fidelidade de Deus? A Rebeca, ela chegou aqui e falou daquele curso de 10 anos que, poxa, eu não consegui ainda, então eu vou descartar essa situação. E se fosse da vontade de Deus? Só porque demorou 10 anos, será que valeria a pena a gente descartar a situação? Se a gente tivesse a certeza de que aquilo fosse o chamado de Deus para a nossa vida, será que a gente não confiaria nessa fidelidade dele? Eu acho que Davi aqui, não é à toa que depois ele é chamado um homem segundo o coração de Deus. Mas Davi aqui, ele realmente acreditou nessa fidelidade de Deus.
Eu acho que um pouco do que a gente pode aprender, pelo menos dessa situação que a gente se deparou na Bíblia, é que a gente precisa aprender a confiar mais em Deus. Sabe, vão vir inúmeras situações difíceis na nossa vida. Eu sei que algumas já vieram na cabeça de vocês, mas a maioria da galera aqui é nova, tem menos de 30, menos de 40. Eu sei que vocês têm muita vida ainda pela frente. E aí, será que, poxa, eu vou desistir diante dessa? Mas e se aparecer outra mais pra frente, poxa, eu vou desistir de novo? Ou não, essa aqui eu vou desistir, mas se aparecer outra eu vou... Não, eu vou bater de frente. Será que não tem algumas situações que a gente está passando agora, que elas vão nos preparar para algo muito maior que Deus tem para a gente no futuro? Eu sei que eu tenho experimentado muito disso na minha vida. Deus tem feito a gente passar por situações tão difíceis, mas eu sinto que isso tem me preparado para algo muito maior. Sabe, a palavra de Deus, ela não falha, ela não tem erros. Quando ela diz que Davi, ele tem essa coragem diante de Golias, que era um cara gigantesco. Davi literalmente podia perder a cabeça dele em 2 minutos, ou talvez menos, 30 segundos, se ele batesse de frente com Golias. Achando, não, eu vou com a espada de Saul, vou lá e vou... Não dá, cara, não é assim. Davi, ele tinha confiança de que era Deus levando ele. Eu acho que a gente precisa aprender a confiar mais em Deus. A gente precisa aprender que a fidelidade dele não se altera. Deus é um Deus imutável, era o mesmo ontem, hoje, sempre. Se ele te ajudou no passado, ele vai te ajudar no futuro. Se você está aprendendo a confiar nele agora, confia, porque é no futuro que você vai experimentar mais essa confiança. Você possa aprender a confiar mais em Deus nessa noite. Aleluia. Glória a Deus. Bem, aí chega a hora da batalha em si, né? Davi se posiciona aí. Bota para mim, por favor, Vinícius, versos 30, acho que é a partir do 38, se eu não estou enganado. 38. Acho que é isso. Aí Saul vestiu Davi com a sua própria armadura, pôs um capacete de bronze na cabeça dele e vestiu uma couraça. Vou até 40, eu acho. Davi cingiu a espada sobre a armadura e tentou andar, pois jamais havia usado. Então Davi disse a Saul: não posso andar com isto, porque nunca usei. E Davi tirou aquilo de sobre si, pegou o seu cajado na mão, escolheu 5 pedras lisas do ribeiro e as pôs no alforje de pastor que trazia consigo, e com a sua funda na mão foi na direção do filisteu. Eu não vou falar agora muito sobre essa questão da luta de Davi, até porque o meu foco com o Felipe não é esse aqui, sim outros pontos, mas amanhã nós temos o culto de jovens, no domingo de manhã, lá no 4º andar. E eu vou pregar de novo sobre esse texto, sobre um outro aspecto, nada a ver com o que eu estou falando com o Felipe aqui hoje. Aí, amanhã de manhã, como dizer, o Paulo vai comer amanhã de manhã, tá, Marcelo? A briga vai ser amanhã de manhã. Mas o fato é que Davi, o texto que nós lemos, ele não sabia lutar com armadura e com lança. Verdade era essa, ele não sabia. Podia ser, ainda que ele fosse forte, conseguisse sustentar, o problema não era só sustentar, ele não sabia usar a armadura e a lança para usar, mas ele era bom com a funda, para arremessar. E os filisteus, ou filisteu Golias, dentre eles, e o próprio Saul e o povo lá de Israel, descartaram Davi como uma opção de vencer. Concorda? Esse cara aí vai vencer. Mas Davi não usa as mesmas armas que Saul. Para mim aqui está difícil, porque eu estou com 2 pregações, mesmo texto na cabeça, porque eu tenho que falar de hoje e não de amanhã. Mas o fato é, o inimigo tinha descartado já Davi. Esse aqui, ó, isso é mole. O próprio povo de Israel, os irmãos de Davi também, não deram crédito a Davi. Davi não fazia igual a que todo mundo fazia. Davi não usava a armadura que todo mundo usava.
Davi não foi usar a espada que todo mundo usava. Pô, Patrick, eu não sei pregar igual os pastores pregam. Eu não sei falar igual falam por aí. Eu não sei nem usar o microfone direito. Você pode nunca usar o microfone. E pode ser instrumento para alcançar várias vidas para Jesus. Você pode nunca falar igual ao melhor pregador que tem aí na oratória. E ainda assim ser um instrumento poderoso nas mãos de Deus. Davi usou aquilo que ele sabia usar. Ou melhor, Deus usou Davi com aquilo que ele sabia usar. O que você sabe fazer? O que você sabe fazer? Gente, eu vim descobrir, sabe por quê? Porque às vezes nós temos dons e habilidades que nós nem sabemos. A minha esposa brinca assim: pô, amor, eu que sou pedagogo e você que consegue sistematizar tudo direitinho e ensinar. Eu nunca soube que eu tinha essa habilidade, filho. Nunca soube. E ela foi gastar 4 anos na faculdade para aprender. Eu nunca soube, eu sempre tive pavor, já falei várias vezes, pavor de público. Microfone, então, para mim era choque. E eu me vejo hoje não só, né, antes de ser pastor, dando aula em público, uma coisa para mim inimaginável, com uma coisa que o Senhor plantou em mim que eu não conhecia. E eu espero que nessa noite o Senhor comece a revelar a vocês habilidades, dons e capacidades fundas. Vocês podem usar para Deus. Sai um pouco da caixinha. Já que tem que ser sempre assim do mesmo jeito. Por que tem que ser assim? Por que tem que falar de tal jeito, Paulozinho, oratória? Por que tem que? Por quê? Quem foi que falou? Deus não pode usar você do teu jeito? Com roupa de pastor ou tem que ser guerreiro? Tem que ser com lança por quê? Amanhã eu falo sobre isso, tá? Tem que ser com lança por quê? Estou fazendo spoiler geral aqui, né? O pessoal vê o culto. Por que tem que ser lança? Quem foi que falou que tem que ser lança? Quem foi que falou que tem que usar armadura? Ah, todo mundo faz. Daí todo mundo faz. A gente cancela pessoas, não cancela? Desiste de pessoas, mas eu queria muito que o Espírito Santo testificasse no teu coração agora que o Senhor não cancela você. O Senhor não desiste de você, apesar de você. Antes que você se sinta muito assim, você não vale nada. E nem eu. Se alguém fala que você é muita coisa, é engano. Nós não valemos nada, nós somos pecadores, mas ainda assim o Senhor nos amou. E Ele não desiste da gente. E Deus não desistiu e usou Davi. Não queira usar as armas dos outros. Voltando, pega as experiências que está vivendo, aprenda com elas e use como ferramenta para abençoar vidas, para ganhar pessoas para Jesus. Isso pode ser até um conhecimento profissional. Use isso para alcançar vidas. Então eu vejo aqui, para passar para o Felipe aqui, eu vejo nesse texto que as pessoas descartaram Davi, as pessoas cancelaram assim: Davi não tem como vencer Golias. Mas quando Deus é por nós, e se Deus é por nós, gente, pelo amor de Deus, de novo, se Deus é por nós, isso não é frase de caminhão. Também, né? Também é, né? Mas é verdade. Ele usou Davi quando ninguém acreditava em Davi. Ele levantou Davi quando o exército inteiro não acreditava em Davi. Mas o mesmo Deus que foi fiel lá atrás, permaneceu fiel a Davi. Então você, guarda no teu coração, Deus não, ainda que pessoas te descartem, ainda que pessoas olhem para você e não dê crédito a você, não vê potencial em você, Deus não cancela você, Deus não descarta você. Você na mão de Deus, Deus o tempo todo está te reciclando, te ajudando, te transformando, para que você seja instrumento para vencer o inimigo. Amém? Vai lá, filho. Seguindo nessa mesma ideia, o pastor falou que o exército, até o próprio exército chegou a cancelar ele, né?
aqui no versículo 41, queria ler de novo. Enquanto isso, o filisteu com seu escudeiro à frente, isso falando de Golias, seu escudeiro, enquanto ele vinha se aproximando de Davi, enquanto isso, o filisteu com seu escudeiro à frente vinha se aproximando de Davi. Olhou para Davi com desprezo, viu que ele era só um rapaz ruivo e de boa aparência, fez pouco caso dele. Disse ele a Davi: por acaso eu sou um cão para que você venha contra mim com um pedaço de pau? E o filisteu amaldiçoou Davi, invocando seus deuses, e disse: vem aqui e darei sua carne às aves do céu e aos animais do campo. Eu fico imaginando qual é a perspectiva do pessoal que estava ali, tanto do exército filisteu quanto do exército de Israel. Eu vejo a galera de Israel, aqui no versículo 33, eles falam assim: o próprio Saul vira para ele: você não tem condição de lutar contra esse filisteu, você é apenas um rapaz, ele é um guerreiro desde a mocidade. Então assim, a perspectiva do próprio exército dele estava zombando dele, estava falando: cara, pelo amor de Deus, cara, você tem, sei lá, por mais que ele tenha 1,80, o cara tem 2,90, o que você vai fazer ali? Você não sabe usar uma espada. Como é que você vai lutar contra um dos maiores guerreiros do nosso tempo? Como é que Deus vai agir através de você? E aí Davi vira para eles e fala: não teme, o Senhor está com a gente. E ele vai e ele decide enfrentar essa batalha. E eu acho que é muito sinistro, cara, porque muitas vezes a gente tem essa perspectiva humana. Por mais intimidade ou relacionamento que a gente tenha com Deus, a gente olha para as situações, para os relacionamentos, a gente fala: poxa, isso está tão difícil, poxa, será que eu vou conseguir? Poxa, tudo está nadando contra mim e eu estou tendo que ir para frente, como é que eu vou fazer isso? Eu te pergunto: poxa, será que você realmente crê no Evangelho? Será que é isso que o Evangelho fala? Poxa, está tudo ao contrário, então eu vou também. Está tudo difícil, então eu vou desistir. Não é isso que o Evangelho fala. Tudo que a gente tem visto até aqui na história de Davi, ela prova justamente o contrário. Que muitas vezes as situações vão tentar derrubar a gente. Que muitas vezes as dificuldades, as adversidades, a nossa tristeza, as nossas forças vão começar a puxar a gente para baixo. Mas aí Deus fala: não é assim. Eu estou contigo. A gente vai lutar essa batalha junto. Não é pela sua força, não é pela sua espada, não é pela sua armadura. É pelo Espírito que habita em você. Aleluia. Não dá para olhar com os olhos humanos, gente. Se a gente quer crer no verdadeiro Evangelho, se a gente quer viver imensamente o que Deus tem preparado para a gente, não dá para olhar com os olhos humanos. Se a gente quer viver o que a Bíblia, o que Deus tem separado para a sua vida e para a minha vida, como é que a gente vai olhar com os olhos da pessoa que está do nosso lado? Com os olhos das pessoas que estão enfrentando a gente? Se a gente quer seguir o Deus que a gente está estudando na Bíblia, a gente tem que olhar para a perspectiva dele. Eu acho que tem situações, por exemplo, essa do caso de Davi, ele podia muito bem: tá bom, então alguém levanta aí e vai lutar contra Golias, ou os exércitos vão se matar. Eu acho que, tudo bem, aqui ainda tinha essa opção, ele podia abdicar, mas e nas situações que a gente olha em volta e não tem o que fazer? Nas situações que não estão no nosso controle? Sabe, eu passei por uma experiência bem pesada na minha vida, perdi a minha mãe tem 4 meses e, cara, não tinha o que fazer, o que eu podia fazer era ajoelhar e orar. Eu acho que são nessas situações que a gente aprende o verdadeiro Evangelho, sabe, é dobrar o joelho, é clamar, é passar e bater de frente com aquilo, porque Deus está com a gente, sabe, muitas coisas, muitas situações vão se levantar, várias pessoas vão tentar tirar pedra em você, mas o que você vai fazer? Você vai bater de frente ou você vai desistir? Eu acho que o que a gente pode tirar também dessa história de Davi é que ele realmente resolveu enfrentar. Aí você vira para mim e fala: Felipe, tem situações que eu não consigo entregar meu controle para Deus. Tem situações que eu quero que esteja aqui comigo porque eu quero resolver isso. Não, esse aqui eu vou decidir o que eu vou fazer. Não, eu vou esperar um pouquinho. Cara, vai dobrar o seu joelho, vai orar, vai ler a Bíblia. Se Davi está falando aqui nesse texto para a gente fazer isso, por que a gente não faz? Por que é tão difícil? Sabe, o Evangelho ele é simples, mas na profundidade dele a gente bate de frente com tanta coisa difícil. Sabe, para a gente viver o verdadeiro Evangelho, isso tira a gente da zona de conforto. Para a gente viver exatamente como Davi estava passando por essa situação e bater de frente com um gigante, seja um relacionamento difícil, que você não tem conseguido suportar, seja uma faculdade que está te puxando para baixo, seja um emprego que o seu chefe te perturba, seja uma situação de uma doença ou a perda de um familiar, poxa, vamos bater de frente, cara. Vamos seguir o que a palavra diz pra gente, o que a palavra está ensinando, o caminho que Deus tem mostrado pra gente.
Não porque a gente é forte, ou porque, não, eu consigo, eu vou sustentar, eu vou esconder as minhas emoções e vou bater de frente porque eu consigo. A gente acabou de ler que não é pela força. A gente tem que aprender a confiar no Senhor. Outro problema que eu queria falar aqui. É engraçado que nessa situação a gente vê Davi se deparado com uma situação, e aí Deus promove um milagre, que é Davi derrubar o gigante, que Davi era um homem pequenininho, no máximo 1,80, lutando contra o gigante de 2,90, a gente fala, caramba, milagre. Mas é exatamente nessas situações que surgem os milagres, é quando aparece uma situação difícil, é quando a gente bate de frente, cara, não tem o que fazer, é aí que vai aparecer um milagre na sua vida, é aí que você vai experimentar mais, é aí que você vai ver que Deus é fiel, é aí que você vai ver que não é pela sua força, mas pelo que Ele te guia. Que a gente possa aprender a confiar mais em Deus nessa noite. Estou ouvindo o Felipe falar, aí me veio uma pergunta assim para a gente. Você pode responder, tá? Agora para participar, ajudar a gente a pregar, Felipe. Estamos chegando perto do final. A vitória, é porque você sabe o final da história, então fica complicado de perguntar, mas esquece o final da história. A vitória do Davi era difícil ou era impossível? Quem acha que era difícil? Difícil. Quem acha que era impossível? Estou falando naturalmente, obviamente, né? Tá, beleza. Quem não acha nada, não importa que eu pergunte. Sempre tem, obrigado pela sinceridade, filhos. Tamo junto. Tem o pessoal sempre não levanta a mão nunca, né? Vou mudar a pergunta, tá? Para o exército de Israel, era difícil ou era impossível? Para o exército de Israel. Para o exército de Israel era impossível. Creio eu. Para o exército de Israel. Tanto é que nenhum deles se voluntariou para ele. Não tem como ganhar esse cara, humanamente falando. Mas Davi enfrentou. Vamos voltar aqui, Felipe. Primeiro, porque Davi tinha experiência individual, pessoal e no secreto com Deus. Ele conhecia Deus, ao Deus que ele servia. 2. Davi não quis lutar com as armas que todo mundo lutava, porque senão ele perderia. A gente fala sobre isso. Mas ele usou aquilo que ele sabia usar. E o que o Felipe disse agora, no final. Para que seja um milagre, tem que ser impossível. Para ser milagre, tem que ser impossível. Mas a verdade é, todo mundo olhava para o Golias e falava, é impossível ganhar esse cara aqui, matar esse cara. Para começar, minha espada não chega nem na cabeça dele, para começar. O cara é mais alto que a minha espada, a verdade é essa. Tinha que lutar embaixo para depois, talvez por isso que eu falei, vou lutar como com esse cara. A espada minha não chega nem no cara. Mas todo mundo olhava e falava assim, é impossível. Mas nada, gente, é impossível para aquele que crê. Amém. Se nós crermos, tivermos experiência com Deus, não querermos, acho que é isso, né? Não sei. Descartar as situações difíceis da vida, as situações ruins, mas aprender com elas, crescer nelas, se aproximar de Deus nela, entender que todas as coisas cooperam para o nosso bem. Não descartar pessoas, mas ajudar pessoas, investir em pessoas, perdoar pessoas, orar por pessoas. Alguém disse sobre isso aqui, você falou, né, sobre orar pela pessoa que... Às vezes, a pessoa fala mal de você, você já falou com ela, mas está falando mal de você, talvez não dê para você conviver com ela tão próximo durante um tempo, está certo. Como é que é seu nome? Renan? Então está certíssimo, talvez não dê porque falar mal de mim não dá, mas eu posso orar por ela. Eu posso abençoar. Vamos descartar pessoas, crescer, crer. Deus tinha ou não tinha, Filipe, o propósito na vida de Davi? Tinha, com certeza. Deus tinha um propósito na vida de Davi. Mas Davi era Davi. Será que Davi era Davi?